Fala, minha galerinha querida, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. A gente vai dar continuidade aos nossos assuntos aqui agora, beleza? Nós hoje vamos dar a parte de divisão com números naturais. Primeiramente, antes de eu começar a trabalhar essa parte da aula de divisão, é bom ressaltar o seguinte: nós temos duas condições na divisão dos números naturais. A primeira parte da divisão ela é uma associada à divisão de repartir igualmente, né? A parte de você dividir por outro numeral em que a resposta seja partes iguais, não existem números decimais. A segunda ideia associada à divisão é a medida ou quantas vezes a quantidade cabe em outra. Ou seja, se a gente fizer principalmente a parte do sistema inverso. Posso estar falando alguma coisa assim meio complicadinha, mas eu vou começar a trabalhar aqui e vocês vão começar a conseguir enxergar. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Um professor qualquer que seja, professor Marcos, ele quer repartir igualmente 84 folhas coloridas de papel, celofane, entre 6 grupos de alunos. Quantas folhas cada grupo receberá? Como ele já está falando, né? Ele quer repartir igualmente. Se você vai repartir, é porque você vai dividir essa quantidade pela quantidade de grupo. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é o seguinte: nós temos aqui 84 dividido por 6, beleza? Nós temos aqui o 8 como dezena e o 4 como unidade. O 6 ele é chamado de divisor, né, que é o número que a gente vai dividir, beleza? Esse número daqui ele é chamado de dividendo, ok? E o número que a gente vai encontrar como resposta será o nosso quociente, beleza? A primeira coisa que você tem que prestar atenção na questão da divisão é o seguinte: ela começa da esquerda para a direita. Então, nesse caso, a gente vai pegar o número 8. Uma coisa principal na divisão é o seguinte: você tem que prestar muita atenção no seguinte: esse número ele é maior ou igual ao divisor. Se o número ele for maior, você consegue dividir, mesmo que seja com pequenas quantidades. Se o número for igual, a resposta então vai ser 1. O que não pode acontecer é se no lugar desse 8 aqui tivesse um 5. Se você não consegue dividir 5 por 6. Então isso não pode acontecer, beleza? Então quando isso vier a acontecer aqui, um exemplo: se aqui fosse 5, como eu estou falando, 5 e aqui fosse 4, e você vai dividir por 6, esse 5 você não consegue dividir por 6. O que é que você faz? Você, ao invés de transformar esse número 5, ele vai se transformar no número 54, beleza? Mas aí é um assunto para mais adiante. Então vamos começar aqui bem do início. O 8 ele vai dividir com 6. Nós sabemos que a tabuada de 6 é 6 vezes 1 é o 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18. Então, você vai pegar o número 8 e vai dividir por 6. O número que você colocar aqui, ele tem que ser próximo ao divisor. Então, nesse caso, se você colocar aqui o numeral 2, 6 vezes 2 é 12, então passou. Então eu não posso colocar o número 2 aqui. Tem que ser um número igual ou menor do dividendo, beleza? Então aqui ao invés de ser 2, vai ser 1. Então 8 dividido por 6 dá 1. Aí o que vai acontecer? Você vai pegar 6 vezes, vou botar bem pequenininho aqui, 6 vezes 1, 6. Então você vai botar o 6 aqui e vai subtrair. 8 menos o 6 é o 2. O que é que vai acontecer agora?
você vai pegar, como o número 2 é menor que o 6, então você vai pegar esse amiguinho aqui e vai pular de paraquedas, ó. Vai pular aqui de paraquedas, esse amiguinho. Esse 4 vai cair aqui de paraquedas, ó. E esse número se transformou em 24. Beleza? Aí o que vai acontecer? O número transformou agora, ao invés de 2, se transformou em 24. Então, qual é o número que você vai multiplicar por 6, que seja próximo ou igual a 24? Aqui. 6 vezes 4, 24. Mais uma vez, não pode ser 6 vezes 5, porque 6 vezes 5 é 30. Passa dali. Então, você tem que colocar aqui o quê? 4, porque 6 vezes 4 é 24. Então, 24 menos 24, 0. Acabou a questão aqui. Esse 14, ele é chamado de quociente, ok? Tendo como 4 a minha unidade e o 1 como a minha dezena. Beleza? Então, essa é uma divisão exata com o resto zero. Rodrigo, tem divisões que acontece com o resto com número real? Sim, tem. A gente vai ver um exemplo agora na segunda ideia, que é a ideia associada à divisão de medidas ou quantas vezes uma quantidade cabe em uma outra. Beleza? Então aqui, vou apagar aqui. Não se esquecendo que nosso ogro aqui está presente na nossa querida e amada aula. Está aqui prestando atenção também, beleza? A nossa segunda ideia é: em uma granja, os ovos são colocados em caixas com uma dúzia. Quantas caixas são necessárias para embalar 195 ovos? Primeira coisa que você tem que prestar muita atenção é: uma dúzia tem quantos ovos? 12, não é isso? Então, sabemos que uma dúzia corresponde a 12 unidades, então queremos saber quantos grupos de 12 cabem em 195 ovos, não é isso? Então, ou seja, vamos dividir 195 dividido por 12. Complicou um pouquinho, não foi? Aqui a gente tem unidade, dezena, centena, ok? Então vamos começar. O que é que vai acontecer? Você consegue dividir 19 por 12? Consegue ou não? Como não podemos dividir aqui no caso, ó, primeiro como eu falei, né? De novo, 1 você não consegue dividir por 12, não é isso? Então o que vai acontecer? Você vai pegar aqui no caso, vai fazer assim: 1 dividido por 12 dá 0, beleza? Como você não consegue dividir, então 12 vezes 0 é 0, não é isso? E aí o que é que você vai fazer? Nesse caso aqui, sabendo também aqui que aqui é a centena, nós temos a dezena e nós temos a unidade, ok? Pronto. Aí você já sabe que o 1 não consegue dividir por 12. O que é que você vai fazer agora? Vai, ao invés de ser 1, vai se transformar em 19, ok? Então, 19 dividido para 12 é 1. Por que 1, Rodrigo? Porque 12 vezes 1 é 12. 12 vezes 2 é 24. Como eu falei, não pode passar. Ele tem que ser igual ou menor que o dividendo ali, ok? Então, 12 vezes 1 é 12. Aí você vai pegar o 12 e vai colocar ele aqui e vai subtrair, ok? Então, vai ficar 9 menos 2, 7. 1 menos 1, 0. O que é que vai acontecer? 5 cair de paraquedas.
e o número vai se transformar em 75. O número vai se transformar em 75. 75 dividido por 12. Vamos fazer aqui de ladinho, ó. 36. 4, 48. 5, 60. 12 vezes 6 dá 72. 12 vezes 7 dá 84. Não é isso? Então, qual é o número que chega mais próximo nessa conta daqui? É o meu número 6. Ok? Então, você vai botar o numeral 6 aqui. A resposta 12 vezes 6 é 72 e vai subtrair. 5 menos 2 dá 3. 7 menos 7, 0. Aí, como eu falei, né? Esse daqui, o 195, é o nosso dividendo. Não é isso? O 12 é o nosso divisor. Aqui, o 16 é o nosso quociente. Deixa eu apagar esse lado daqui. Esse aqui é o nosso quociente e é como eu falei, nós temos aqui o resto, que foi o 3. Então, se a gente dividimos 75 unidades por 12, dá 6 unidades e restam 3. Beleza? Então, logo, se você pegar 195 e dividir por 12 é igual a 16 e resto 3. Beleza? Espero ter explicado bem direitinho assim para vocês, ok? E aqui o que é bom a gente frisar também, eu vou passar aqui uma conta para a gente fixar melhor. Temos aqui um exemplo, esse daqui, ó. 532 dividido por 14. Vamos bem com calma. Mesma coisa, ó. O 5 ele é menor que 14, não pode. Então o número vai se transformar em 53. Não é isso? Então, 53. Aí você vai pegar a tabuada aqui do 14. Que é bom a gente colocar aqui para poder a gente ir nos ajudando. 14, 28, aqui vai ser 42, 14 vezes 4 aqui vai ser 56. Pronto. O que é que a gente vai fazer aqui agora, nesse exato momento? A gente tem que perceber o seguinte: o algoritmo das estimativas consiste em descobrir quantos divisores cabem no dividindo fazendo as estimativas. Acompanhe a situação a seguir. É uma situação que eu estou pegando de um livro para poder a gente resolver. Lauro trabalha em uma floricultura e está preparando uma encomenda para organizar 532 flores em arranjos com 14 flores em cada deles. Quantos arranjos Lauro vai fazer? Para responder essa pergunta, é preciso efetuar a divisão 532 dividido por 14 pelo algoritmo das estimativas. Devemos descobrir quantas vezes 14 cabe em 532. Não é isso? Então, como é que a gente vai solucionar esse problema? Primeiramente, vamos fazer assim. 53 vai dividir por 14 e aqui vai ser 3. Porque 4 vezes 3 é o 42. Não é isso? Subtrai 3 menos 2 dá 1. 5 menos 4
também dá 1. Percebam o seguinte, 12 é menor que 14, não pode. O 2 vai cair de paraquedas para se transformar em 112. Aí você consegue uma continha. Agora eu pergunto, qual é o número que vocês acham que a gente vai colocar ali? 14 vezes 5 dá 70. 14 vezes 6 dá 84. 14 vezes 7 dá quanto? 7 vezes 4, 28, vão 2, 98. 14 vezes 8, então 8 vezes 4, 32, vão 4, 8, vão 3, né? 8 vezes 4, 32, e aqui no caso vai ficar o 11, não é isso? Então, qual é a nossa resposta dessa questão? 38. 112, 0, 0, 0. Nós tivemos o resultado como resto 0. Divisor, dividendo, não é isso? Então, aqui nós concluímos nossa aulinha de divisão. E a gente agora vai partir para uma aplicação de divisão que ela é conhecida como média aritmética. Rodrigo, o que é isso? Vem comigo. Média aritmética, eu vou dar um exemplo para você. Em um restaurante, há 6 garçons. No final do dia, o total das gorjetas recebidas é repartido igualmente entre eles. Veja quantas cada um recebeu nesse dia. Alex, botei aqui. Alex recebeu R$80. Beto recebeu R$50. Carlos recebeu R$40. Dudu recebeu R$90. Edson recebeu R$100. E Fábio recebeu R$60. Primeira coisa que vocês têm que prestar muita atenção é, primeiro, quantas pessoas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois vocês vão calcular a quantidade de dinheiro que tem aqui. Então, se você somar 80 mais 50 mais 40 mais 90 mais 100 mais 60, tudo isso daqui vai dar R$420. Não é isso? Vocês têm que prestar atenção no seguinte, ó. Aqui as casas decimais e as casas da centena, beleza? Então o que você vai fazer? Se no total de gorjeta deu R$420 e é para repartir entre todo mundo, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, você vai fazer o quê? 420 dividido por 6, não é isso? Então, mais uma vez, 4 ele é menor que 6, então não consigo dividir. Então, ao invés de ser 4, vai ser 42. Qual é o número que eu vou multiplicar com 6 que seja próximo ou igual a 42? É o número 7, porque 7 vezes 6 é o próprio 42. Se você subtrair, vai dar 0. Abaixa o 0, Rodrigo, no paraquedas. Abaixa, com certeza abaixa. Não pode deixar ele aqui, não. 0 dividido por 6 dá o próprio 0. 6 vezes 0 é 0, para 0, nada. Ah, Rodrigo, existe alguma possibilidade para saber se eu resolvi a questão certa? Sim, o inverso da divisão
a gente vai ver daqui mais para frente, é a multiplicação. Então, nesse caso, você tinha que pegar o 70 e multiplicar com 6. Nesse caso, vai ser 0 vezes 6 dá 0, 7 vezes 6, 42. Então, a gente acertou a questão. Ah, Rodrigo, mas se eu errasse esse número daqui? Se você errou esse número daqui, você errou a conta toda. Você tem que voltar e rever. Beleza, galerinha? Eu espero que todos tenham entendido a explicação. Fiquem com Deus e um abraço meu e do Ogro. Valeu!